Olá, hoje eu vou falar sobre integridade e testes em SQL. Antes de falarmos sobre constraints e testes, precisamos entender o que é integridade de dados. Integridade de dados é a garantia de que os dados armazenados no banco são precisos, consistentes e confiáveis ao longo de todo o ciclo de vida. É como ter um guardião que impede que dados incorretos ou inconsistentes entrem no sistema. Vejam estes exemplos práticos. Exemplo 1. Um CPF duplicado no sistema pode causar problemas sérios de identificação de clientes. No exemplo 2, um pedido sem cliente associado é um dado órfão que não faz sentido existir. E no exemplo 3, uma data de nascimento no futuro é claramente um erro que precisa ser impedido. A integridade de dados não é apenas uma boa prática, é um requisito fundamental para qualquer sistema profissional. Sem ela, suas decisões de negócio serão baseadas em dados não confiáveis. Exis- Existem quatro tipos principais de integridade de dados, cada um com uma responsabilidade específica. 1. Integridade de entidade. Ela garante que cada registro seja único e identificável. É implementada através de Primary Key. Imagine uma biblioteca onde dois livros diferentes têm o mesmo código. Seria um caos total. 2. Integridade referencial. Garante que relacionamentos entre tabelas sejam válidos. É implementada através da Foreign Key. Por exemplo, um empréstimo de livro só pode existir se o livro e o membro existirem no sistema. 3. Integridade de domínio. Garante que os valores estejam dentro de regras específicas. É implementada através de check, not null, unique, default. Por exemplo, um estoque não pode ser negativo. Um e-mail deve ter um formato válido. 4. Integridade definida pelo usuário. São regras de negócio específicas implementadas através de triggers e storage procedures. Por exemplo, um cliente VIP pode ter limite de crédito maior que clientes comuns. Cada tipo tem o seu papel fundamental na proteção de dados. Vamos ver como implementá-los na prática. Constraints SQL, ferramentas de integridade. Agora vamos para a parte prática, como implementar integridade usando Constraints SQL. Vejam este exemplo de criação de tabela de clientes com múltiplas constraints. Primary Key. Ela garante que cada cliente tenha um ID único. Sem isso, não conseguimos identificar clientes de forma confiável. Not null. Campos como nome e e-mail são obrigatórios. Não faz sentido ter um cliente sem nome ou sem e-mail. Unique. CPF e e-mail devem ser únicos. Não podemos ter dois clientes com o mesmo CPF. Check. Aqui está a parte interessante. Validamos o formato do e-mail usando like. Garantimos que a idade seja maior que 18 anos e verificamos que o status seja apenas ativo, suspenso ou inativo. Default. Quando não informamos a data de cadastro, o sistema automaticamente usa a data atual. Quando não informamos o status, o padrão é ativo. Notem que tudo isso é válido pelo próprio banco de dados. É validado pelo próprio banco de dados. Não dependemos do código da aplicação. Isso é muito mais seguro. Propriedades ACID. Agora vamos falar de ACID. Não é aquela substância química, mas sim as quatro propriedades fundamentais que garantem transações confiáveis em banco de dados. Atomicidade A. Vejam este exemplo de transferência bancária, ou todas as operações acontecem. Debitar na conta A e creditar na conta B, ou nenhuma acontece. Não pode ficar pela metade. Se der erro no meio, o rollback desfaz tudo. Consistência C. O banco de dados sempre vai de um estado válido para outro estado válido.
Todas as constraints são respeitadas. Se uma operação violaria uma regra, ela é rejeitada. Isolamento I. Múltiplas transações podem acontecer ao mesmo tempo sem interferir nas outras. É como se cada transação estivesse acontecendo sozinha no banco. Durabilidade D. Quando você faz commit, os dados estão salvos permanentemente, mesmo que o servidor caia logo depois. Não há perda de dados. O exemplo da transferência bancária mostra tudo isso em ação: atomicidade com begin, commit e rollback, consistência respeitando saldos, isolamento permitindo múltiplas transferências simultâneas e durabilidade garantindo que o dinheiro não desapareça. O que são testes de banco de dados? Agora que entendemos integridade, vamos falar de testes. Por que testar o banco de dados? Testes de banco de dados são processos sistemáticos para verificar se os dados estão corretos e consistentes, as queries retornam resultados esperados, as constraints funcionam como planejado, as storage procedures executam corretamente. Vejam os benefícios mensuráveis: 80% de redução em bugs relacionados a dados em produção, 60% de economia de tempo em debugging, confiança para fazer mudanças sem medo de quebrar o sistema. E os tipos de testes: testes manuais, executar queries manualmente, útil para exploração inicial; testes automatizados, scripts que rodam automaticamente, essencial para CI e CD; testes de regressão, garantir que mudanças não quebrarão funcionalidades existentes. Testes não são opcionais, são fundamentais para qualquer sistema profissional. Tipos de testes de banco de dados. Existem 3 categorias principais de testes de bancos de dados. 1. Testes estruturais. Verificam a estrutura do banco, se tabelas, colunas, índices, constraints existem e se estão corretos. Vejam os exemplos: verificar se todas as tabelas esperadas existem, verificar se todas as foreign keys estão criadas, verificar se índices foram criados corretamente. 2. Testes funcionais. Verificam se as funcionalidades estão corretas, se storage procedures, triggers, carries funcionam como esperado. Testar se storage procedure calcula o desconto corretamente. Testar se trigger atualiza estoque ao inserir o pedido. Testar se a carry retorna os dados com os filtros. 3. Testes não funcionais. Verificam performance, segurança e carga. Performance: carry deve retornar em menos de 100 milissegundos. Segurança: usuário comum não deve acessar dados sensíveis. Carga: sistema aguenta 1000 transações simultâneas. Cada tipo tem o seu papel. Em projetos profissionais, você precisa dos 3 tipos para garantir uma qualidade total. Testando integridade referencial. Vamos ver como testar a integridade referencial na prática. Teste 1. Inserção válida. Inserir um livro com autor válido deve funcionar. Inserimos um autor, depois um livro referenciando esse autor. Se funcionar, a foreign key está correta. Teste 2. Inserção inválida. Agora testamos a proteção. Tentar inserir um livro com autor ID inexistente, 999, deve falhar. Se o banco permitir, a foreign key não está funcionando. 3. Deleção protegida. Tentar deletar um autor que tem livros associados deve falhar por causa do onDelete restrict. Isso protege contra a perda acidental de dados relacionados. Teste 4. Atualização em cascata. Quando atualizamos o autor ID, todos os livros associados devem ser atualizados automaticamente por causa do onUpdate Cascade. Isso mantém a consistência.
Esses 4 testes cobrem todos os cenários de integridade referencial. Se todos passarem, você tem garantia de que seus relacionamentos estão protegidos. Testes automatizados com TSQLT. Agora vamos conhecer o TSQLT, um framework poderoso para testes automatizados em SQL Server. O que é TSQLT? Framework open source e gratuito. Permite criar testes automatizados e repetíveis. Usa transações para isolar testes. Não polui o banco de dados. Integra perfeitamente com ferramentas CI/CD. Estrutura de um teste de TSQLT. Primeiro criamos uma classe de teste com new test class. Depois criamos criamos testes individuais usando o padrão AAA, que é a sigla de Arrange, Act e Assert. Arrange prepara o ambiente de testes, cria os dados necessários. Act executar a ação que queremos testar. Assert verificar se o resultado é o esperado. Veja um exemplo. Vamos testar uma storage procedure chamada calcular desconto, que aplica desconto em produtos. Ela valida se o percentual está entre 0 e 100%. Testes automatizados com TSQLT. Agora vamos ver os testes completos na procedure calcular desconto. Teste positivo. Este teste verifica que a procedure funciona corretamente com valores válidos. Arrange. Criamos uma tabela fake de produtos e inserimos um produto com preço de R$100. Act. Executamos a procedure com 10% de desconto. Assert. Verificamos que o preço final é R$90 usando assert equals. Se o teste passar, sabemos que o cálculo está correto. No teste negativo, este teste verifica que a procedure rejeita os valores inválidos. Usamos expect expression para dizer que esperamos uma exceção. Tentamos aplicar 150% de desconto, que é uma coisa inválida. Se a procedure lançar a execução a exceção percentual inválido, o teste passa. Isso garante que a validação está funcionando. Para rodar os testes, basta executar TSQLT run all. O resultado mostra quais testes passam e quais falharam. Benefícios do TSQLT. Testes isolados não afetam dados reais. Fácil integração com pipelines de CI/CD. Relatórios claros e objetivos. Suporta mocking de tabelas e procedures. Verificando integridade com comandos SQL. Além de testes automatizados, podemos usar comandos SQL nativos para verificar a integridade. dbcc checkdb no SQL Server. A sigla dbcc significa Database Console Command. Esse comando verifica a integridade física e lógica de todo o banco de dados. Detecta corrupção de dados, problemas de índices e inconsistências. Deve ser executado regularmente em produção. Verificar constraints. Essa query mostra todas as constraints do banco, primary key, foreign key, check, unique. Útil para documentação e auditoria. Verificar índices. Essa query lista todos os índices e suas colunas, importante para a otimização de performance. Verificar integridade referencial. Esta query detecta registros órfãos, livros que referenciam autores inexistentes. Se retornarem linhas, há problemas de integridade. Esses comandos devem fazer parte da sua rotina de manutenção do banco de dados. Boas práticas de integridade e testes. Vamos consolidar as boas práticas que todo desenvolvedor deve seguir. Design. Sempre defina constraints na criação das tabelas, não deixe para depois. Use nomes descritivos para constraints, facilita a manutenção. Prefira constraints e a validação na aplicação, banco é mais confiável. Testes.
Escreva testes antes de implementar TDD, previne bugs. Testes casos positivos e negativos. Garanta que validações funcionam. Automatize testes em pipeline CI/CD. Detecte problemas cedo. Mantenha dados de testes realistas. Simule cenários reais. Manutenção. Execute o DBCC check DB semanalmente. Detecte corrupção cedo. Monitore performance de queries. Isso faz com que otimize gargalos. Documente regras de negócio. Isso facilita onboarding. Faça backup antes de mudanças estruturais. A segurança vem primeiro. Ferramentas recomendadas: TSQLT para SQL Server, PGTEP para PostgreSQL, Liquibase ou Flyway para versionamento de sistema, SQL Server Management Studio ou dbeaver para administração. Exemplo prático: sistema de biblioteca. Agora vamos ver um exemplo completo e real de um sistema de biblioteca com todas as constrantes de integridade. Temos 4 tabelas relacionadas. Tabela autores. Temos a Primary Key no autor ID, que identifica cada autor unicamente. Not null no nome. O autor precisa ter um nome. Unique no e-mail. Não pode ter 2 autores com o mesmo e-mail. Check no e-mail. Valida o formato com um like. Check na data de nascimento. Não pode ser no futuro. Tabela livros. Primary Key no livro ID. Foreign Key para autores com On-Delete Restrict. Não pode deletar autores que têm livros. On-Update Cascade. Se mudar a ID do autor, atualiza automaticamente nos livros. Check no ISBN. Deve ter exatamente 13 caracteres. Check no ano de publicação. Entre 1500 e ano atual. Check no estoque. Não pode ser negativo. Na tabela membros, temos a validação de CPF com formato brasileiro. Temos a validação de e-mail, cheque no status apenas ativo, suspenso ou inativo. Default na data de cadastro, usa a data atual. Na tabela empréstimos, temos a Foreign Key para membros e livros. Cheque garantindo que data de devolução prevista é após a data do empréstimo. Cheque garantindo que a data de devolução real é após a data do empréstimo. Veja como tudo está protegido por constraints. Agora vamos ver a suíte completa de testes para o sistema de biblioteca. Suíte de testes com TSQLT. Criamos 4 testes automatizados. E-mail inválido deve falhar. Tentar inserir autor com e-mail sem arroba deve ser rejeitado. Isso no teste 1. No teste 2, livro sem autor deve falhar. Tentar inserir um livro com autor ID inexistente deve ser rejeitado. Teste 3, estoque negativo deve falhar. Tentar inserir livro com estoque -5 deve ser rejeitado. Teste 4, datas inválidas devem falhar. Tenta criar empréstimo com devolução antes da data do empréstimo, deve ser rejeitado. Todos usam expect exception, porque esperamos que falhem. Validação de integridade referencial, detectar órfãos. Query que encontra livros sem autor associado. Testar cascade, deletar livro, deve deletar empréstimos automaticamente. Testar restrict, deletar autor com livros deve ser bloqueado. Dashboard consolidado, uma query única com union all que verifica autores sem e-mail, livros com estoque negativo, empréstimos órfãos e ISBNs duplicados. Essa dashboard pode rodar diariamente em produção para detectar problemas. Vejam como tudo se integra, constraints protegem, testes validam, dashboard monitora. É um sistema completo e robusto. Vamos recapitular o que nós aprendemos hoje. Principais aprendizados: 4 tipos de integridade: entidade, referencial, domínio e usuário. 6 tipos de constraints: primary key, foreign key, not null, unique, check e default. As propriedades ACID, atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade.
3 tipos de testes estruturais: funcionais, não funcionais. Ferramentas TSQLT, DBCC CheckDB, PGTEP, Flyway. Benefícios mensuráveis: 80% menos problemas de dados em produção, 60% economia de tempo em debugging. Decisões baseadas em dados confiáveis. Próximos passos para vocês: implementar constraints nos projetos atuais, criar suíte de teste básica com TSQLT, estabelecer rotina de validação semanal, estudar ferramentas avançadas com Liquid Base, aplicar tudo isso. Lembre-se, dados sem integridade são apenas ruídos. Testes sem automação são apenas intenções.